Que se liga na revista Empresário Fitness, Leonardo Elevato aqui, editor da revista, para mais uma live aí, Fala Colunista, e a gente vai conversar com o nosso colunista Jorge Oliveira, que escreve aí sobre liderança e gestão de pessoas aí, toda a edição da revista Empresário Fitness, ele está com um artigo falando principalmente sobre esses dois temas. Então a gente vai bater um papo com ele aqui, vamos ver o que ele tem para falar. Dentre outras coisas, ele vai falar do líder decisor. Vamos ver aqui o que ele tem para falar sobre isso. Jorge Oliveira, mais conhecido como Jorginho. Só esperar ele entrar aqui. Meu amigo. Oba, tudo bem? Tudo bom? Me ouve bem? Perfeito. Show de bola. Vamos lá. Como é que estão as coisas? Cara, agora tá acalmando. Semana passada foi tenso. Tá bom. Devagarzinho vai se resolvendo. Vai sim. Meu amigo, você escreve sobre liderança. Vamos do início aqui. Você escreve sobre liderança, né? Gestão de pessoas, mas com muita ênfase em liderança, pelo menos é o que eu percebo aí nos artigos. Por que esse apego aí, esse amor aí pela liderança? Tem algum motivo especial? Tem sim, Léo. Eu sou apaixonado por gestão de pessoas, né? Eu gosto de pessoas, eu gosto de estar com gente. Eu até brinco, eu falo que eu pareço até cachorro labrador. Cachorro labrador não pode ficar sozinho. Se você deixar o cachorro labrador 2, 3 semanas sozinho, viajar, ficar 2 semanas fora de casa, ele entra em depressão. Inclusive, eu tive muita dificuldade na época da pandemia, né? Porque essa coisa do... Eu já até conversei sobre isso com você antes, numa outra live, né? O online, a tecnologia nos aproximou, mas também nos distanciou. Há um Muito. paradoxo aí. É, e aí, essa minha paixão por gestão de pessoas me fez aí, nos últimos 20 anos, estudar muito sobre isso. E eu já estudo sobre isso há exatos 20 anos, quando eu fiz lá atrás, em 2004, uma pós-graduação na área de gestão, administração e marketing, onde eu fiquei simplesmente maravilhado com tudo que envolve o cotidiano do lidar com pessoas. E aí, dentro da gestão de pessoas, um dos vieses é a liderança. E eu comecei a perceber assim, cara, sem liderança você não chega a lugar nenhum, seja na tua sala de aula, seja na sua academia como coordenador, seja na sua escola como diretor, se dentro da tua casa, enfim. Não que nós sejamos líderes o tempo todo, né? Nós não conseguimos ser líder 100% do tempo, 100% do nosso dia. Mas em algum momento, em algum local, você vai exercer liderança. Em algum momento você vai influenciar alguém, seja com suas palavras, seja com as suas atitudes. Preferencialmente com as suas atitudes. Porque se tem um dos melhores modelos de liderança que existe, é a liderança pelo exemplo. Então é isso que me faz ser um apaixonado por gestão de pessoas e com foco na liderança. Top. Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. O que é ser líder? Cara, ser líder é ser alguém capaz de influenciar alguém a fazer o que é o melhor, independente da tua presença ou não. O verdadeiro líder não precisa estar presente, ele não precisa ficar tomando conta do que você está fazendo, ele não precisa estar 100% do tempo ali do teu lado, tomando, vendo mesmo, seguindo ali, fiscalizando, quase fiscalizando o que você está fazendo ou não. O verdadeiro líder, ele tem essa capacidade de influenciar o ambiente de trabalho de tal modo que mesmo quando você não está ali, as pessoas falam assim, poxa gente, espera aí, vamos por esse caminho aqui, porque esse caminho aqui é o melhor. Inclusive, se ele estivesse aqui, é assim que ele gostaria que fosse. Então, ser líder é ser alguém que, em primeiro lugar, é capaz de influenciar alguém para o bem, ou um grupo para o bem. Esse comportamento do liderado, você falou aí interessante, ele gostaria que a gente fizesse assim. Isso é uma coisa que parte mais. Esse comportamento do liderado, ele é influenciado pelo líder, porque a gente está falando de quando o líder não está presente. Ele é É. influenciado pelo líder ou é uma questão de caráter, de cultura pessoal? Vamos lá.
Primeiro que quando eu falo de influenciar, né, alguém pode... Tô vendo um monte de colega nosso entrando aí na live, super legal. O Kleber entrou agora. Grande abraço, Kleber. Você pode falar assim, mas peraí, tem aquele líder do mal, né? Tem aquele líder aquele diabinho aqui do teu lado. Porra, meu irmão, faz isso não. Vai fazer isso para quê? Cara, eu vejo muito isso, vejo demais, real. Gente chegar assim e falar assim, e é uma frase que eu abomino. Quando alguém fala assim, fulano finge que me paga e eu finge que eu trabalho. Meu irmão, isso aí para mim... Mas tem gente que se deixa levar por essas pessoas que disseminam essa cultura, tá? Do finjo que trabalho, o outro finge que me paga, enfim. Mas vamos falar da liderança do bem, né? E aí você traz para o liderado. Claro, existe até uma fala, eu aprendi isso muito com o Edivaldo. O Edivaldo falava muito isso para mim. Quando alguém tem uma deficiência técnica, você treina essa pessoa. Uma deficiência de competência, você até consegue tentar melhorar essa pessoa. Se a deficiência do caráter, não tem jeito. Deficiência de caráter, não há líder que dê jeito. E aí, dentro desse processo todo de tomada de decisões de um líder, eu ia até comentar sobre isso mais na frente um pouquinho. Mas eu vou lá na frente, eu vou voltar nesse assunto. O Bernardino, ele cita na fala dele, nas palestras dele, uma tomada de decisão que ele precisou agir naquele momento, com alguém, eu não vou dizer que faltou caráter à pessoa, mas faltou espírito de equipe. Faltou aquele espírito de assim, bom, para eu estar hoje ganhando essa premiação, eu precisei dos meus outros 5 companheiros em quadra, principalmente no vôlei, né? E quando ele percebeu isso, ele tomou a decisão de afastar esse jogador. Esse jogador que, à época, era considerado o melhor do mundo na posição dele. Considerado o melhor do mundo na posição dele. E ele afastou. Ele afastou por quê? O cara não era mau caráter, não, mas ele não entendeu o espírito de equipe naquele momento. Ele não entendeu o contexto daquela premiação e o contexto que levaria a todo o grupo o ganho daquela premiação ali. Então, a melhor decisão que ele tomou naquele momento foi afastá-lo. Então, eu penso que, assim, o liderado, sim, ele passa por esse processo todo que você falou aí, sim, de caráter, de personalidade, de disciplina, de foco, enfim. E que isso, muitas vezes, Léo, nos causa problema quando a gente não tem ingerência na contratação. Porque quando a gente participa de todo o processo de contratação, e o líder deveria participar de todos os processos de contratação, eu costumo dizer, quando eu começo a falar disso, eu começo a entrar na área da Cris, né? Mas, eu, inclusive, já ouvi, né, dela isso. Quando o líder ele tem a participação, e ele deveria sempre ter a participação no processo de contratação, isso facilita o seu trabalho de gestor, de líder, de coordenador, seja o que for. Agora, quando ele não participa, às vezes embola um pouquinho o meio de campo lá na frente. Legal. Eu vou voltar nesse tema aí, mas eu queria fazer aqui, abrir um parênteses, porque eu sempre me pergunto sobre isso, eu sempre me questiono sobre isso, e talvez a minha atitude realmente fosse essa, se eu tivesse na posição que eu vou te falar agora. Onde você vê a posição do líder, vamos falar de equipe esportiva, para depois fazer uma analogia com o nosso mercado. O liderado não é que não tenha caráter, não, mas uma das características negativas, vamos dizer assim, não tem o espírito de equipe e o profissionalismo que ele precisa ter. Você, Jorge, manteria ele na sua equipe? Se você fosse o líder da equipe? E líder, quando eu falo líder, o técnico, né? Uhum. Você entendeu a minha pergunta? Sim, entendi. Olha, eu venho do esporte de competição, né, do atletismo, você sabe, e eu já lidei com muitas situações de a gente ter alguns atletas que, tecnicamente falando, em termos de habilidade e competência técnica, não eram nem tão expoentes assim. Mas ele tinha toda uma possibilidade de levar o grupo que era interessante ter na equipe. Então, ele era um liderado que ele reunia
tudo aquilo que a gente deseja num liderado. O foco, a competência, desculpa, a responsabilidade, o comprometimento, que eu sempre diferencio o compromisso do comprometimento, né? O comprometimento ele está ligado a envolvimento, ao engajamento, e ele conseguia transformar o grupo. Então, nessa hora, sim, eu queria esse liderado para mim. Agora, eu já passei por situações semelhantes a essa do Bernardinho, assim, o cara era bom pra caramba, mas não servia para o grupo. Ainda que vocês pudessem, quando eu falo vocês é porque tem um pessoal aqui assistindo para essa semana, peraí, o atletismo é um esporte individual? Como é que é isso? Não. Tá, primeiro dizer, tudo bem, durante a realização da prova de pista, prova de campo e tal, estou tirando aí o revezamento, a gente pode até trazer a característica do esporte individual. Tem um treinamento, mas, né? Oi? Treinamento? Pois é, mas tem o dia a dia. Tem o dia a dia. O cara chegar ali, correr 10 segundos, o cara saltar 7 metros, ele não foi na véspera. Teve todo um processo de treinamento. Sozinho, né? E nem foi. Nunca é sozinho. Isso que é o mais importante, Léo. Nunca é sozinho. Tá? Então, todo esse processo que leva a um resultado, e aí é legal, assim, estou vendo o pessoal entrando aqui na live, pessoal que não é do esporte, que não, até colegas meus aqui da SME, transportando o exemplo do esporte para o nosso dia a dia. Primeiro, nunca é sozinho. Segundo, sempre há um processo até chegar a um resultado. Esse processo passa por várias pessoas, independente da tua posição, se você é gestor, se você é um auxiliar, se você é apenas o liderado. Enfim, nunca é sozinho. E se não é sozinho, é em grupo. Se é em grupo, eu preciso ter uma unidade de pensamento. Respondi? Entendi. Não, respondeu. Agora vamos lá, vamos falar do seu artigo aqui. O artigo do Jorge nessa edição 137, líder, a mudança que você quer está na decisão que você não toma. Vou falar de novo. Líder, a mudança que você quer está na decisão que você não toma. Acho que muita gente pode ter bugado aí com esse título, Jorge. Vamos lá. Quando eu vou falar de decisão, de decisões, eu gosto de puxar um pouquinho, primeiro, para escolhas. Tá? E escolhas é muito interessante, né, Léo? Porque escolha é algo que você nunca vai deixar de fazer. Você só vai deixar de fazer escolhas no momento da tua passagem ou se você estiver numa condição que não permita você ter um raciocínio ali. Exemplo, coisa que a gente não quer que aconteça conosco, mas você entrou em coma. Aí não tem como. Fora isso, escolhas é algo que você vai fazer sempre o resto da tua vida. Ponto. Aí alguns podem pensar assim, mas peraí, Jorginho, nem sempre eu faço escolhas. Exemplo, eu chego num restaurante e aí o garçom chega para mim e fala assim, olha, eu só tenho suco de caixinha e refrigerante. O que o senhor quer? Eu falo, então não quero nada, obrigado. Eu fiz uma escolha. Mas peraí, tu não escolheu nada, tu não escolheu nem o refrigerante, nem o suco de caixinha. Sim, eu escolhi não beber nada. Então é uma escolha. Então, porque assim, parece que é coisa simples, é óbvio, né? Mas conforme diz um grande amigo, até o óbvio precisa ser dito, a todo momento a gente faz escolhas. E toda escolha leva a uma decisão. Ok? E aí, Léo, o que eu comecei a... Quando eu comecei a escrever sobre essa questão da tomada de decisão, né? Na verdade, o título do artigo ele é uma provocação, ele é uma cutucada, né? Quando eu digo que a mudança que você quer pode estar na decisão que você não toma, porque para tomar decisão não é algo tão simples assim. Vamos lá. Muitas vezes a gente toma decisão por impulso. Isso é muito comum. A decisão vem por impulso. Por quê? Porque você não tem muito tempo, ou se você tem tempo, você acha que não tem. De uma forma ou de outra, você acaba tomando decisões por impulso. E você não percebe que, inconscientemente, nós temos alguns desafios numa tomada de decisão.
E aí eu desenvolvi aqui, eu fui um pouquinho abusado, tá? Eu desenvolvi aqui uma fala em que eu chamo dos 4 desafios da tomada de decisão, tá? O que seriam esses 4 desafios da tomada de decisão? Desafio número 1 é o desafio de você superar o medo do fracasso. Então vamos lá. Desafio número 1, superar o medo do fracasso. Mas que história é essa de fracasso? É o medo de errar. Porque a gente costuma achar que toda vez que a gente erra, a gente fracassou. Isso é um senso comum. Necessariamente quando eu erro, eu não fracassei. Mas é um senso comum você achar que errei, fracassei. E aí, gente, para todo mundo que está assistindo aqui e que ainda vai assistir, vai um recadinho. Você vai errar. Você vai errar. Não adianta. Não existe eu estar sempre certo nas minhas decisões. Em algum momento eu vou errar. Então, primeiro passo para que eu supere o medo do fracasso, e reparem, medo não é problema nenhum da gente ter medo, não. Vinícius Castro acabou de entrar aí, ó, grande Vinícius. Não há nenhum problema em ter medo, porque o medo, ele é muito interessante, porque o medo nos faz planejar, o medo nos faz estudar, o medo nos faz tomar certos cuidados. Qual é o conselho que a gente dá? Não deixar o seu medo se tornar um pânico, porque o pânico te paralisa, né? O pânico te deixa paralisado. O medo não. O medo ele permite que você continue em movimento, só que com ajustes, com planejamento, com cuidados. Ok. Então, o primeiro passo para eu poder superar o medo do fracasso é eu estar consciente que em algum momento eu vou errar. E aí? Errei. Vou fazer o quê? Eu vou agradar a todos sempre? Não, não vou agradar a todos sempre. Tem umas piadinhas de internet que diz assim, se você quer agradar a todos, vai vender sorvete. Claro que nem todo mundo gosta de sorvete. Mas tem outra também que fala assim, não fique preocupado em agradar a todos, você não é carnaval. Então é mais ou menos por aí. Vai ter uma hora que você vai desagradar, ou A, ou B, ou C. Ponto. Entendi isso? Entendi isso? Eu passo para a terceira etapa do primeiro desafio, de como superar o fracasso. Em primeiro lugar, assumir o erro. E quando eu falo assumir o erro, Léo, não é ficar procurando culpado. Tem gente que só assume o erro procurando culpado. Tudo que acontece na vida dela, tudo que acontece errado na vida dela, ela acha que existe um culpado, que nunca o erro partiu dela. Então a primeira coisa é assumir o próprio erro. E depois, corrigir o erro. Errei, vamos corrigir. Vou dar um exemplo aqui, tá? Lá atrás, eu coordenava uma competição esportiva e eu tinha 5 estagiários trabalhando comigo. E aí, numa etapa de atletismo, a etapa de atletismo que durava 3 dias, no primeiro dia, eu tive atraso de uns 3 ou 4 deles. O outro chegou no horário, beleza, mas vamos tocar. No segundo dia, eu tive novamente atraso. O que eu fiz? Não vou esperar o terceiro dia para ter novamente o atraso. Eu chamei, ao final da etapa do segundo dia, os 5 estagiários para falar sobre aquele atraso ali, sobre aquilo que minto, eram 4 dias de competição. Eu chamei para conversar e vamos acertar isso aqui, o que está acontecendo. No final, um deles levanta a mão e fala assim, Jorginho, oi, pô, desculpa, mas eu cheguei atrasado algum dia? Aí eu falei, não. Eu fiz tudo que estava dentro da tua expectativa? Eu falei, sim. Então eu acho que eu não precisava estar aqui ouvindo isso. Meu irmão, Léo, na hora eu falei assim, você está coberto de razão, me desculpa. Inclusive você está liberado dessa reunião, que ainda não acabou. Me desculpa mesmo, você está coberto de razão. Fazer o quê, cara? O cara estava certo. Ele não precisava estar ali ouvindo aquilo de mim. Ele não precisava estar ali. Então eu assumi o meu erro e eu corrigi o erro. Tá? Segundo desafio a ser superado é o medo da exclusão, que está muito ligado ao medo do fracasso. É o medo da exclusão ou rejeição. E por que isso? Aí eu vou lá, lembra lá atrás, quando nós estávamos ainda nos bancos universitários, né?
e a gente estudou aquela pirâmide das hierarquias das necessidades humanas, de Maslow, né? Se você revisitar aquela pirâmide, você vê que ela tem 5 níveis e de baixo para cima, o quarto nível está ligado à autoestima. O quarto nível está justamente ligado à questão da confiança, à questão do respeito dos outros, dos demais. Então, olha como é que é importante para nós sermos aceitos dentro de um grupo. Todos nós queremos estar aceitos. Todos nós queremos estar inclusos em algum grupo. E, novamente, senso comum, o que a gente pensa? Se eu errar, se eu fracassar, eu vou ser excluído. Na linguagem atual, cancelado. Na linguagem atual das redes sociais, eu vou ser cancelado. E ninguém quer ser cancelado. Não é verdade? Perfeito. Então, esse medo da exclusão é importantíssimo que a gente consiga superar ele. Ele é um desafio em que para eu superá-lo, eu preciso trabalhar em mim, a minha resiliência, eu entender que naquele momento em que eu, por acaso, errei, não quer dizer que eu vou errar sempre, e ainda, todo erro tem uma consequência. Aí eu ter a resiliência para poder lidar com aquela consequência e seguir adiante. Que né, é o conceito da resiliência. O famoso enverga, mas não quebra. E a questão da aceitação. Eu entender que naquele momento aconteceu, eu aceito aquilo ali, vejo os caminhos para superá-lo, superar aquele erro, aquele momento de exclusão e sigo adiante. Terceiro desafio que eu coloco aí para que a gente possa chegar a uma tomada de decisões mais ajustada é o quando decidir. É o desafio de eu decidir, desculpa, é o desafio de eu entender qual é o momento de eu tomar a decisão. E aí alguns podem falar, tá bom, e quando é que eu tenho que tomar a decisão? O mais rápido possível. Eu digo que toda decisão ela tem que ser o mais rápido possível. Não é tomar a decisão apressadamente, mas você ser veloz na sua tomada de decisão. Que é diferente. Fazer algo velozmente é diferente de fazer apressadamente. Apressadamente você faz de forma atabalhoada. As chances de erro são muito maiores. Fazer com velocidade é você dar celeridade aos processos. E aí, por que a gente precisa tomar a decisão o quanto antes? Porque o teu grupo, agora voltando lá no assunto dos liderados, o teu grupo espera de você uma decisão. Pode ter certeza, gente. Todos vocês que estão aqui agora assistindo a gente, ou que vai assistir depois quando essa live estiver lá no ar, todo mundo que passa pelo teu grupo, todo mundo que faz parte do teu time, espera de você uma decisão. Vou voltar, Léo, agora lá naquele exemplo do Bernardinho. Eu acho até que eu já falei sobre isso com você uma vez, mas vamos lá. Era a Liga Mundial, né? E a Liga Mundial ela premia os melhores de cada posição. E aí havia um acordo de grupo, disseminado ali pelo Bernardinho, que um jogador, ao ganhar aquela premiação seria repartida entre todo o grupo. E por quê? Por entender que, principalmente no vôlei, ninguém faz nada sozinho. Ponto. Ok? Então, quem acompanha vôlei sabe o que eu estou falando. E aí, à época, o levantador, o Ricardinho, ele ganhou a premiação e ele foi contra essa divisão. Ele foi contra esse processo de divisão. E ele começou a bater de frente. Ele fechou na proposta dele de não dividir, porque naquele momento ele era o cara. E o Bernardinho afastou ele da seleção. À época ele era considerado o melhor levantador do mundo, e o Bernardinho peitou isso, e afastou ele da seleção. E aí, qual foi o segundo passo do Bernardinho? Reunir todo o grupo para comunicar a decisão. Ele não poderia tomar uma decisão de tamanho impacto e não comunicar o seu time. E quando ele chama todo o time para comunicar a decisão, ele fala que ele esperava uma reação adversa do grupo, pelo que o Ricardinho significava enquanto levantador em nível mundial. E aí, o Serginho, na época capitão do time, levanta a mão e fala assim, patrão, se você não tivesse tomado uma atitude, a gente estaria puto contigo. Mas, então, assim,
Ali ele, Não, finaliza, finaliza. ali ele teve a certeza de que ele precisava tomar uma decisão. Se era mais acertado não, mas que alguma coisa tinha que ser feita. Porque o grupo esperava dele, enquanto líder, que uma atitude fosse tomada. Deixa eu só Fala aí. fazer um parênteses, sem querer fugir muito. Você vai falar, tem mais um desafio, né? Uhum. Eu só fazer um parênteses aqui para não fugir muito. Esse tipo de atitude do Bernardinho, que eu acho que muitos técnicos esportivos tinham que tomar. Não sei se você concorda ou não com essa atitude do Bernardinho, mas é uma atitude que eu acho que muitos técnicos esportivos tinham que tomar. Não sei se você concorda com isso. Concordo, não, plenamente. Nós tivemos uma situação, Léo, olha só, vou puxar um exemplo de escola, hein? De escola. Nossa escola participava dos Jogos Estudantis aqui no Rio de Janeiro, né? E no nosso time de basquete feminino, nós tínhamos uma menina que a garota era muito boa mesmo, jogava pra caramba, sabe? Aqueles talentos que surgem assim na tua aula de educação física e tu fala, pô, isso aqui tem futuro. Só que num determinado momento ela, sei lá, perdeu totalmente o foco da coisa e começou a dar problema dentro da escola e problema de indisciplina na escola. E tem sempre aquela história, né? Nos conselhos de classes escolares, que os professores começam a falar de aluno A, falar de aluno B, quando chega no professor de educação física, a professora de educação física fala assim, não, pô, comigo esse aluno é bom pra caramba, comigo esse aluno arrebenta, participa, pô, contribui com o grupo, ele fala, pô, mas como é que é isso? Então, eu lembro que na época, os professores esperavam da gente que a gente mantivesse ela no time. Eles achavam que nós íamos manter ela no time, por causa do desempenho esportivo dela. Só que nós barramos essa menina do time, até com a possibilidade de perder alguns jogos, porque ela realmente, sabe, desequilibrava, por conta do comportamento dela dentro da escola. Então, eu concordo contigo, eu acho que isso deveria ser, sabe, mais disseminado para alguns outros esportes e dentro das nossas empresas também. Dentro das nossas empresas também. Dentro dos nossos locais de trabalho, cara. Quantas vezes eu já vi, assim, pessoas que, sabe, assim, são realmente de uma competência, de uma habilidade sensacional, mas, meu Deus do céu, não contribui em nada para o espírito de equipe, para o resultado final, para tudo que a gente prega aí no dia a dia. Entendeu, Léo? Mas, fechando esse terceiro desafio, ainda fica uma questão. Tá, eu falei que o quando decidir seria o quanto antes, o motivo, porque o teu grupo, teu time espera de você uma postura, uma posição, uma atitude, mas como fazer isso? Como tomar essa decisão? E aí, qual é o conselho que eu deixo aqui para nossos ouvintes? Primeiro, buscar o máximo de fatos e informações possíveis para que você tome a decisão. Segundo, ouvir sempre que possível os dois lados. Sempre que possível os dois lados. E terceiro, desenvolver a escutativa. Porque muitas vezes as pessoas... Isso aí foi tema do meu primeiro artigo, olha isso. Já tem o quê? Quase 2 anos que eu estou escrevendo aqui para a tua revista. Lá atrás eu escrevi sobre a questão da escutativa e até hoje ainda é uma das principais competências que se espera de um líder, de um gestor, de um coordenador, seja quem for que esteja à frente de um time. A possibilidade, a capacidade de desenvolver escutativa, que não é simplesmente ouvir. Escutativa não é simplesmente ouvir. Tem gente que ouve já pensando na resposta, tem gente que já ouve na defensiva, e tem gente que nem ouve, está ali só de corpo, porque a mente está lá em Nárnia. O cara está viajando e o outro está ali falando. Então, desenvolver escutativa não é simples, mas é necessário para todo líder. E, por último, qual seria o quarto desafio no processo de tomada de decisão? Seria você aprender com a própria decisão. Mas peraí, que história é essa? Aprender é um desafio? É. Aprender é um desafio. Tem gente que não consegue aprender. E o cara dá cabeçada, o cara toma a decisão errada, e o cara novamente erra, e o cara é injusto, ele não sabe, ele não pondera, ele não ouve as partes, ele não aprende.
Então, aprender também é um desafio. E você tem que estar aberto ao aprendizado. Inclusive, quando aquele meu estagiário lá falou para mim, Jorginho, eu acho que eu não precisava estar aqui nessa reunião, eu tinha que estar aberto a ouvir aquilo ali. Eu nunca mais, desde aquele dia, olha, tem tempo, Léo, tem tempo pra caramba. Eu nunca mais, desde aquele dia, chamei desnecessariamente ninguém para uma reunião. Nunca mais eu chamei ninguém desnecessariamente para uma reunião. Entendeu? Porque assim, eu aprendi lá atrás, porque eu estava aberto ao aprendizado. Eu gosto de crítica, adoro crítica. Outra coisa que eu aprendi com o Edivaldo, pena que ele não está aqui agora. Aprendi com o Edivaldo. Crítica é um comentário. Você que vai fazer dela algo positivo ou negativo. Essa história que alguém, olha, vou fazer uma crítica positiva, tá? Quem disse que ela é positiva? Dependendo do que tu vai falar, tu vai me arrasar, cara. Mas eu, Dependendo do que tu vai falar, acabou meu dia. eu falo sobre isso aí, só para uma colaboração, eu tenho uma metodologia para tomar esporro, que pode ser aplicada para crítica também. É porque eu já fui líder em vários negócios, várias situações, e você vê que a pessoa às vezes não encara bem quando você fala, quando você critica, ou quando você vai lá e chama atenção. Então eu tenho uma metodologia de tomar esporro. Você escuta a crítica, você escuta, processa, e o que não presta, você joga fora e vida que segue. Se todo mundo seguisse isso, Jorge, eu acho que as relações interpessoais, isso não vale só para liderança, não. Eu acho que tudo que a gente fala de líder ou de liderança vale para... E quando a gente fala de liderança, a gente está pensando no convívio profissional, eu acho que vale muito para o convívio pessoal, familiar, roda de amigos também. Sim. Acho que se a gente atua com essas características de líder, eu acho que as relações interpessoais iriam melhorar muito. Exatamente. É porque, assim, em qualquer momento que você tem a oportunidade de estar com pessoas, né, com grupos de pessoas, você tem a possibilidade de aplicar tudo isso. Então, realmente, não é só no ambiente corporativo, não é só dentro da academia, dentro da escola, dentro da loja, não. É no teu dia a dia, isso é lição para a vida. É lição para a vida. Assim como eu coloco nesse quarto desafio aí, né, que é a questão de você aprender com as próprias decisões, eu incluo você desenvolver suas técnicas de comunicação, porque isso ajuda demais, demais, ao você transmitir e você ouvir o feedback, tá? Hoje se fala muito também, não só em feedback, mas Caramba, eu esqueci o nome agora, peraí. Que o feedback ele trabalha muito com o que passou, né? É quando você prepara ele para o que vem. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Se eu não lembrar, inclusive, é um spoiler, eu falei que eu ia dar um spoiler aqui na live de hoje, né, Léo? Um é do próximo artigo. O próximo artigo eu vou colocar no texto tudo isso que a gente está conversando aqui agora, sobre os 4 desafios da tomada de decisão. Isso já é assunto do próximo artigo? Agora eu vou dar continuidade ao anterior, só que trazendo esses quatro desafios no formato de texto. Legal. E daqui a pouco tem mais um outro spoiler aí. E aí eu vou falar sobre essas duas possibilidades de retorno, quando você dá esse retorno ao teu liderado. Você está falando, então, você tá falando do feed forward. Feed forward. Isso aí, perfeito. Obrigado, meu amigo. Então, quando você desenvolve técnicas de comunicação, você consegue tanto trabalhar muito bem um quanto o outro. E isso passa por um processo de aprendizagem. Por isso que eu falei aprender com a decisão. E segundo, voltando mais uma vez na escutativa. A escutativa também entra nesse processo de aprendizado com a tomada de decisão. E o terceiro, você desenvolver a sua empatia. Isso aqui, essa questão da empatia, eu gosto sempre de fazer uma parte aí, né? Como é que eu vejo a questão da empatia? Porque se você perguntar aqui agora, se você jogar aqui agora, na live, para alguém colocar o conceito de empatia, quase todo mundo vai dizer o seguinte: é você se colocar no lugar do outro. Perfeito. É você sentir as dores do outro. Aí eu já começo peraí, será que eu consigo exatamente sentir a dor do outro? Eu acho que não. Eu sei vou te falar por que não. Está sentindo. Né? Porque a dor de cabeça que dá em um,
não quer dizer necessariamente que vai dar no outro na mesma proporção, na mesma intensidade. Eu lembro que uma vez um aluno chegou para mim, na faculdade isso, tá? Isso já na faculdade. Pô, professor, caramba, hoje eu tô com uma dor de cabeça, cara, não sei o quê. Posso ficar de fora da tua prática? Aí eu falei, tá, meu irmão, tranquilo, você quer? Aí um colega, maldoso, falou assim, Jorge, toda aula é isso aí, cara. Toda aula ele tá com uma dor de cabeça. Vai cair nessa? Aí eu falei assim, meu amigo, eu não tenho um dor de cabeçômetro. Então eu não tenho como medir a dor de cabeça do Dor de cara. cabeça. Se ele está falando para mim que está com dor de cabeça, eu vou acreditar e vou respeitar. Que para mim acho que está aí o espírito da empatia, Léo. Você pode até não sentir exatamente a dor que o outro está sentindo, mas é preciso que você entenda que dói no outro e precisa respeitar essa dor. Perfeito. Acho que esse é um grande aprendizado que a gente pode desenvolver para tomar decisões mais justas e mais corretas. Legal. É isso. Jorge, tem um comentário aqui do Fábio Padilha. O erro faz parte de encontrar o caminho do acerto e do sucesso. Gostei muito dessa citação dele. O erro faz parte de encontrar o caminho do acerto e do sucesso. É isso mesmo? Não dá para chegar no sucesso sem errar? Cara, só é, primeiro, como é que a gente chega ao sucesso? Já desse eu estava conversando muito sobre isso aqui em casa com minha esposa, sobre esse conceito da excelência, tá? A gente conversava sobre a questão da repetição, do fazer diário, do fazer rotineiramente. Que para você alcançar a excelência, você precisa praticar aquilo que você pretende, né? Tem até algumas postagens minhas no Instagram que eu falo sobre isso. Ninguém é bom naquilo que faz pouco. Então você precisa de... Arnold Schwarzenegger falava sobre isso. Não existe atalhos. O que existe são repetições, 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 e assim vai, reticências. Pois bem, se você se propõe a fazer repetidamente, você vai errar em algum momento. Você vai errar, ponto. Só erra quem faz. Só erra quem faz. Agora, vamos lá. Dentro desse comentário dele. E para chegar ao sucesso, eu preciso aprender com o erro. E como é que eu aprendo com o erro? Primeiro, assumindo que eu errei. Segundo, buscando não o culpado, mas a causa do erro. O erro tem uma causa. Necessariamente não tem um culpado. Quase sempre o culpado somos nós mesmos. Mas eu preciso achar esses caminhos para eu chegar ao sucesso. Mas realmente, tem um outro item também, Léo, que eu acho que cabe a gente colocar aqui, ainda tem um tempinho, dentro do que a gente se planejou. Esse exemplo eu estou trazendo de uma live do Joel J. Não sei se você conhece o Joel J. E ele, falou um negócio, caramba, aquilo eu achei sensacional. Ele falou, vamos voltar. Você tem filho, eu tenho filho, você tem filho, né, Léo? Tem. Você tem filho, eu tenho filho. Quem não tem filho, já foi filho, pequeno. Então vamos lá. Nosso filho engatinhava, ele fica em pé e ele começa a querer andar. E você, vem filho, vem lá, vem comigo filho, vem. E ele começa a andar e bum, ele cai. Quando ele cai, ele espera uma resposta tua. Tem um delay aí. Ele não cai e começa a chorar de imediato, nem começa a rir de imediato. Tem um delay, porque ele está esperando a resposta tua. E o que nós, quando chegamos à posição de pai ou mãe, aprendemos? Caiu? Vamos lá, filho, vamos lá, levanta, vamos lá. A gente estimula ele a levantar e andar novamente. E ele vai, ele desequilibra, ele cai de novo, ele cai para trás, cai de bunda, cai para frente, ele cai. E você, vamos lá, filho, tá bom, vamos lá, é assim, filho. E daqui a pouco ele está andando, daqui a pouco ele está andando, daqui a pouco ele está correndo. Aí a gente cresce e fica adulto, e a gente resolve abrir um negócio, e o negócio quebra. A gente cai. Tem sempre alguém para chegar do lado da gente e falar assim, pô, meu irmão, tá maluco? Como é que tu foi abrir um negócio, cara? Isso aí não é para você, não. Sai dessa. Isso aí não é tua praia. Pô, por que lá atrás, quando nosso filho era pequeno, a gente incentivava, depois a gente cola com alguém que nos coloca para baixo. Então, muitas vezes a gente não consegue, Léo, alcançar o sucesso porque a gente cola nas pessoas erradas. Ou escuta A as gente não pessoas cola naqueles... erradas, né? Ou Oi?
escuta as pessoas erradas, não precisa nem estar colado, mas escuta as pessoas. Mas escuta as pessoas erradas. Então, meu irmão, para essas pessoas que chegam para você e a cada queda tua, ela tenta te desestimular a seguir, eu acho que essas pessoas estão com um filho engatinhando até hoje. Filho de 18, 20, 30 anos engatinhando até hoje. Eu penso isso. E tá assim de gente, ó. Tá Sim, assim querendo gente impedir que você ande, que você corra. é verdade. Entendeu? Ô, Jorge, eu quero pontuar mais duas coisas. Eu tenho uma colocação da Mônica Leles aqui e eu vou generalizar o que ela falou, tá? Porque ela falou bem especificamente da rede pública, mas eu vou generalizar o que ela falou. E depois eu queria fazer mais uma intervenção e perguntar mais uma coisa. E meu repertório aqui, por enquanto, vai estar finalizado. Ela falou assim, ó, eu vou generalizar o que ela falou. Quando o líder não escolhe o seu liderado, isso torna a liderança mais desafiadora. Foi o que você falou lá da questão do processo seletivo. Se o líder não está envolvido no processo seletivo, fica difícil. Ele Sim. fica mais desafiador a liderança, não é isso? Sempre, sempre. E porque existe algo que é muito básico no processo de contratação, que é no momento do recrutamento, que antecede a seleção, né, o momento de recrutamento ele vai anteceder a seleção, você já começa recrutando errado. Então, se você recruta errado, e o que é o recrutamento? É no momento que você anuncia a vaga. No momento que você anuncia a vaga, se você não for o mais específico possível do que é esperado daquele candidato, vai dar zebra no processo de seleção. A contratação vem depois. Perfeito. E quem é a melhor pessoa a ser consultada sobre o que se espera do candidato? Quem está liderando a equipe, quem está coordenando o setor, quem está dirigindo, quem é diretor de um departamento, quem é o. Enfim, é a pessoa que lá na frente vai ter que lidar com esse contratado que tem que chegar para o recrutador e falar: olha, o que eu espero do próximo funcionário é isso, 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 isso. Então, isso aí tem que ser muito bem definido. Só que muitas vezes ele não é ouvido. Então Muitas vezes vamos ele não é colocar, ouvido. vamos trazer para o nosso mercado o gestor de academia de empresa, um empresário fitness que está contratando alguém, tem que ouvir os seus líderes, coordenadores de equipe, gerentes, não é isso? Perfeito, sempre. Tem que ouvir sempre. Top. E, assim, quantos forem necessários. Necessariamente não é o. Vamos dizer que a academia ela tem um coordenador das atividades aquáticas, ela tem um coordenador das coletivas, tem lá a área de lutas e tem o diretor técnico. Aí eu vou ouvir só o diretor, mas peraí, será que o diretor sabe exatamente o que se passa no setor aquático da academia dele? O dia a dia daquilo ali? Então precisa ouvir também aquele coordenador da, da, da área aquática ali. Enfim, quantos forem necessários. Quanto mais você se municiar de informações, de dados, mais fidedigno vai ser o teu processo de recrutamento. O que facilita a seleção e você vai lá na frente acertar na contratação, que é a parte burocrática mesmo de você trazer esse funcionário para dentro. Léo, sabe uma coisa também? Desculpa até eu vim aqui, mas uma coisa que muitas vezes dificulta também é quando você faz a seleção de um novo líder. Eu estou falando aqui de liderado, 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 mas e o líder? E quando o líder é mal selecionado? Também embola no meio de campo. E aí as decisões que virão a partir daí poderão ser decisões muito ruins para toda a empresa. E por que muitas vezes se erra na contratação de um líder? Porque muitas vezes se confunde liderança com carisma. O pessoal acha que todo mundo que é carismático é um bom líder. Não é. Às vezes o cara só se dá bem com todo mundo. Ponto. Top. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta, que é a minha última intervenção aqui. Antigamente, quando eu estudei sobre liderança, o mote do estudo era chefia e liderança. Até porque eu tenho uma formação militar. A gente estudava chefia e liderança. Eu não escuto mais, inclusive no MBA de gestão de pessoas que eu fiz, não escutei, não ouvi falar sobre isso. Chefia e liderança. Hoje se fala muito de liderança. Mas só para colocar aqui para as pessoas,
É uma característica bem diferenciada quando se estudava chefia e liderança. O chefe é aquele que manda. Só para resumir, né? O chefe é aquele que manda, o líder é aquele que vamos, fala assim, vamos. O chefe é aquele que fala vai, o líder é aquele que fala vamos. Só para deixar separado aí. Hoje a gente pode dizer que existem líderes que são chefes e líderes que são líderes, ou líderes que são mais positivos e líderes que são mais negativos. Deixa eu colocar melhor isso aí, estou te dando alguns insumos aí para você fazer um comentário. O líder nasce pronto ou ele pode ser moldado? O líder pode ser moldado. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que o líder pode ser, sim, moldado. Porque é possível desenvolver certas competências que são competências imprescindíveis ou importantes para que haja uma liderança. A líder que é chefe, em determinados momentos, Léo, o líder precisa impor algumas situações. Ah, mas peraí, então o cara não é líder. Como eu falei, ninguém é líder 100% do seu dia. Ninguém é líder 24 horas por dia. Então, há momentos, eu costumo usar o termo do tapa da mesa. Há momentos que você tem que dar o tapa na mesa. Há momentos que você vai falar assim, bom, precisamos que seja assim. Eu não estou negociando isso nesse momento. Mas se você, enquanto líder, conseguiu propagar suas ideias, conseguiu influenciar aquele time, as pessoas te reconhecem como líder, no momento em que você precisar ser chefe, elas vão respeitar isso. Esse é o grande barato da coisa. Quando você consegue desenvolver liderança dentro de um time, seja onde for, a empresa que for, a instituição que for, instituição de ensino, empresa fitness, o que for, quando você consegue desenvolver liderança, no momento em que você precisar tomar uma decisão enquanto chefia, as pessoas vão entender e vão respeitar. Talvez alguns até façam por conta da questão da hierarquia e tal, mas a grande maioria vai entender que você naquele momento precisa tomar aquela decisão. E ninguém, só mais uma coisa, Léo, em determinados momentos você precisa de um chefe. Pelo menos eu compactuo com essa ideia. Eu também tenho uma formação militar, né? Foram 8 anos de colégio militar, e hoje eu percebo que em determinados momentos tinha que ser na base da chefia. Será assim, ponto. Agora, Que às vezes a coisa não anda. mas e quando, aí eu vou na contramão do que você falou, e quando a pessoa é alçada a um cargo de chefia, e eu vejo uma gerência, uma coordenação, primeiro como um cargo de chefia, mas não consegue ser líder? Vamos lá. Isso aí, ó, eu sempre falo o seguinte, se você não tem características, se você não tem competências de uma liderança, se você não consegue desenvolver uma liderança, você é só um chefe, descubra dentro do seu time líderes e traga eles para junto de si. Eu até já citei esse exemplo uma vez. Eu estive à frente de uma equipe de trabalho durante 7 anos e eu não me considerava, de forma alguma, eu considerava líder deles. Para mim, o grande líder daquela equipe era um professor de vôlei que eu tinha. Era um clube esportivo, né, que funcionava no contraturno das escolas, oferecendo atividade esportiva aos alunos da rede. Então, nós tínhamos várias atividades, vôlei, basquete, futsal, balé, enfim, judô. E, para mim, o grande líder daquela equipe era o meu professor de vôlei. Era aquele cara que na reunião, couro comendo na reunião, porrada comendo, não sei o quê. Aí ele levantava a mão aqui assim, posso dar uma palavra? Ficava aqui em silêncio. As pessoas se calavam para ouvir ele. Por quê? Porque elas tinham certeza que o que ele ia falar ia torná-las melhores. Isso aí era certo. E eu era o primeiro a calar. Eu era o primeiro a calar. Então, nem sempre realmente você, estando à frente de um time, você é líder daquele time ali. Agora, tem que ter a humildade para aceitar isso. Você tem que ter E é humildade para difícil, né? aceitar.
É difícil. que é difícil. Tá? Então você tem que ter a humildade para aceitar que você não é líder, você é só um chefe e que você precisa de líderes ao teu lado para, em determinados momentos, fazer com que a coisa caminhe de uma maneira mais branda. Perfeito. Lojinha, ó, só tenho a te É isso. agradecer. Você quer falar mais alguma coisa? Sobrou alguma coisa Não, mais para só falar aí? posso fazer uma propaganda então? Claro. Estou trazendo aí para julho um novo produto aí que é uma mentoria ligado à área de gestão de pessoas e liderança. Então, em breve eu vou estar começando a divulgar isso aí. Vai ser um processo de mentoria online, né, tal qual o que a gente está fazendo aqui. Vão ter algumas aulas gravadas, enfim, negócio legalzinho que eu estou montando aí. Você vai ser o primeiro a saber com certeza. Muito obrigado. E estamos juntos aí para botar isso para frente. Por quê? Porque, Obrigado. assim, ô Jorge, você deu uma aula sobre liderança aqui, né? E eu provoco algumas coisas, assim, essa questão do chefe, do líder. Eu acho que se todo mundo, os empresários fitness acompanhassem os seus artigos que falam sobre liderança, os da Cris Santos, que falam sobre gestão de pessoas, o do Thiago Vilaça, que também fala sobre liderança e gestão de pessoas, certamente as relações nas academias seriam melhores. Escuto muitos donos de academia reclamando dos professores, reclamando dos clientes, porque eu penso que clientes não deixam de ser liderados, né? Não deixam, eu penso que eles sejam liderados também, os clientes. E aí eu acho que as Uhum. relações interpessoais nas academias melhorariam muito. Então, só tenho a te agradecer aí por trazer mais uma vez seu conteúdo aqui nessa live e o conteúdo que Obrigado. você traz todo mês aí nas páginas virtuais da revista. Obrigado, Jorginho. E eu que te agradeço sempre também, Léo, porque o que você faz, cara, é algo extremamente nobre. Eu sempre falo, isso é nobre. Você oportuniza a gente de mostrar nosso trabalho. Não é qualquer um que faz isso, não. Entendeu? E isso que você faz é realmente sensacional. Eu só tenho a te agradecer também. A revista só pode existir se tiver os colunistas. Então, a minha missão é só catalisar isso tudo aí, esse conteúdo todo de vocês e entregar para o mercado. A gente vive numa sinergia que tem funcionado há 21 anos. E, assim, dia 13 tem um evento aqui no Rio, interessantíssimo, da CAD, aqui na Barra da Tijuca. Vai ter um evento da CAD, eu vou estar lá também, junto com alguns colegas. Então, a gente vai estar trocando muitos conhecimentos lá. 13 de Quem junho, estiver por aqui... 13 de Oi? junho, 13 de 13 de junho, junho, encontro a CAD no Rio de é Janeiro. Infelizmente, Jorge Nessa, eu não vou poder estar presente. uma pena, uma pena. Uma pena. Estarei lá. Falou, meu amigo? Obrigado mais uma vez de tudo, por tudo. E eu ia te pedir esses desafios aí que você colocou para fazer um materialzinho aqui, mas você já falou que vai botar no próximo artigo. Vamos esperar o próximo artigo aí. Tá joia. Tá bom? Obrigado, Obrigado, Léo. Jorginho. Um abraço, pessoal. Um abraço, até a próxima live.